Lembro que tínhamos um veterano da Guerra do Golfo como professor de ciências, a quem, por razões de anonimato, chamarei de Sr. Marim. O Sr. Marim era o tipo de pessoa que obviamente mantinha seus assuntos em ordem durante situações de pânico. Nos 3 anos que estivemos lá, quase nunca o vi fazer mais do que esboçar um sorriso tranquilo. No 9º ano, que abrangia do 7º ao 9º ano, conheci uma garota chamada Chloe, que chegava atrasada à nossa primeira aula todos os dias e era bastante quieta. Um dia, ela não se apresentou por alguma razão e, em vez de marcá-la como ausente, ele ligou para a secretaria e teve uma conversa muito calma, parecendo visivelmente perturbado e chocado. No dia seguinte, Chloe chegou à aula um pouco atrasada, com o nariz quebrado, um olho roxo e sua mandíbula fechada com fio. Embora isso tenha acontecido há cerca de 25 anos, ainda posso ver a expressão no rosto do Sr. Marim quando ele a viu. Era pura fúria. Ele a levou para sua sala, teve uma conversa tranquila com ela e depois a mandou para a enfermeira. Em seguida, nos disse que ninguém deveria mencionar o assunto porque ela tinha tido um acidente e se sentia envergonhada, e a maioria das pessoas perdeu o interesse rapidamente. Circulou o boato. Você viu a Chloe? Alguém a agrediu. Mais tarde, passei pela secretaria da escola a caminho de casa e vi o diretor, 2 policiais, o Sr. Marim e Chloe lá dentro, com a porta fechada, e ela chorando. Um dos policiais notou que eu estava olhando e abaixou as persianas. Normalmente eu caminhava para casa, então decidi esperar. A escola terminava por volta das 14h30, e geralmente saía com alguns amigos para ouvir música ou jogar basquete por cerca de 30 minutos antes de começar a caminhar. Esperei em frente à escola até quase às 16 horas. Finalmente um carro parou e um homem saiu, parecendo zangado e xingando para si mesmo. Como eu era o único ali, ele perguntou onde estava a secretaria, e eu apenas apontei. Mas ele não chegou à porta. Os 2 policiais saíram rapidamente, um na frente e outro atrás, e o que se aproximou do homem começou a dizer para ele se acalmar. O homem zangado simplesmente perdeu a cabeça, gritando que sua filha deveria estar em casa há 1 hora e que ele teve que sair do trabalho, ameaçando tomar medidas legais. Os policiais tentavam acalmá-lo, e de repente o Sr. Marim saiu por uma porta lateral da piscina, furioso, e avançou sobre o homem. Em segundos, ele estava sobre ele, golpeando-o várias vezes com os punhos cerrados, tudo enquanto respirava profundamente e ritmadamente, como quando se levanta pesos. Os policiais demoraram um momento para separá-los. Algemaram o homem e também o Sr. Marim, que permanecia impassível, exceto por alguns nós dos dedos ensanguentados, respirando pesadamente sem dizer uma palavra. Decidi caminhar para casa naquele momento. No dia seguinte, o Sr. Marim não estava na escola e tivemos um substituto. Ao final do dia, as pessoas contavam histórias muito distorcidas do ocorrido. Ouvi coisas como que o Sr. Marim havia sacado uma arma ou até usado uma faca, mas nada disso era verdade. Na semana seguinte, sem nenhuma explicação, o Sr. Marim voltou. A primeira coisa que notei foi uma mensagem escrita no quadro dizendo que, se alguém perguntasse, seria enviado para a detenção. Sua expressão deixava claro que ele não estava para brincadeiras. Ninguém voltou a ver Chloe depois disso. Não sei o que aconteceu. Há cerca de 5 ou 6 anos eu contava essa história para um amigo e ele me sugeriu procurá-la no Facebook. Senti-me um pouco bobo por nunca ter pensado nisso antes. Fui à casa da minha mãe, abri meu anuário do ensino médio e encontrei seu sobrenome que havia esquecido completamente. Digitei no Facebook e encontrei várias pessoas com o mesmo nome, já que é bastante comum. Finalmente, a localizei no LinkedIn de todos os lugares. Resulta que ela terminou indo para um programa de mestrado na Universidade do Colorado. E agora trabalha em finanças ou algo assim. Sua foto a mostrava sorrindo, o que também me deixou feliz. Decidi investigar um pouco mais por curiosidade e encontrei alguns artigos que ela havia escrito sobre diversos temas de consciência social e manejo do abuso e do assédio.
Um deles era contado como uma história fictícia, mas era quase uma autobiografia. Uma menina chegava atrasada à escola todos os dias, sem energia e com uma personalidade que não se destacava, vestia roupas largas e tinha poucos amigos. Para mim, ficou evidente de imediato que ela estava falando de si mesma, e na história, a menina havia sido abusada fisicamente durante anos por seu padrasto, um alcoólatra abusivo. Foi necessário que um professor, sem nenhum tipo de treinamento específico, determinasse o que havia ocorrido e iniciasse a cadeia de eventos que terminaram com o abuso. O objetivo da história era ensinar a outros professores quais sinais deveriam observar, que traços de personalidade buscar. Depois disso, procurei pelo Sr. Marim também, para ver como ele estava. Preocupava-me que ele estivesse morto, afinal ele tinha entre 50 e 60 anos naquela época. Encontrei alguns artigos sobre seu tempo como treinador. Ele também havia sido treinador de beisebol do ensino médio, e uma nota dizendo que ele havia se aposentado em 2001. Não encontrei mais nada, nenhum obituário ou qualquer outra coisa. Gosto de pensar que, provavelmente, ele está sentado assistindo reprises de algum programa que gosta, bebendo cerveja e brincando com seus netos que provavelmente têm mais ou menos a idade que Chloe e eu tínhamos naquela época. E é isso que gosto de imaginar. De todos modos, a noite mais aterrorizante da minha vida foi no dia 22 de novembro de 2008. Era domingo e minha irmã e eu estávamos nos preparando para ir para a cama quando ouvimos alguém gritar do lado de fora da nossa entrada. Eles estavam gritando o nome da nossa família, algo que não vou compartilhar. Por mais que isso me assustasse, eu não entendi o significado disso no momento. Pensei que uma pessoa muito zangada estava gritando com todos nós, quando na verdade estava chamando pelo meu pai. Foi minha irmã a primeira a olhar pelas persianas para ver do que se tratava todo aquele alvoroço, e foi ela quem primeiro começou a entrar em pânico, dizendo: "Mamãe, mamãe, mamãe." Ela nos levou ao quarto dela e do nosso pai, que ficava na parte de trás da casa, e foi onde ficamos até que nosso pai voltou e disse que era seguro sair. Nossa mãe continuava dizendo que papai nos manteria a salvo. Eu estava preocupado se tudo ficaria bem, mas minha irmã e eu estávamos emocionalmente abalados naquele momento. Pessoalmente, estava convencido de que o homem na nossa entrada iria atirar no meu pai, então fiquei inconsolável, até que finalmente ele apareceu novamente. Não lembro dele ter nos dito mais nada além de: "Está tudo bem." O homem zangado foi embora. Por mais que eu ainda estivesse tremendo com o impacto de tudo aquilo, acreditei na palavra dele de que tudo ficaria bem. Minha irmã e eu demoramos um tempo para nos acalmar, mas quando conseguimos, mamãe e papai nos colocaram na cama, nos cobriram e mais uma vez nos asseguraram de que tudo ficaria bem. Mas nem tudo ficaria bem. Lembro como nas semanas seguintes notei que mamãe e papai pareciam estar brigando muito. À medida que os meses passavam, percebi que papai parecia estar dormindo no sofá do escritório às vezes, e ficava até muito tarde no trabalho, em vez de voltar para casa para jantar por volta das 6 todas as noites. Isso continuou por um tempo, até que um dia mamãe e papai nos sentaram, minha irmã e eu, e nos explicaram que papai não ia mais morar conosco, que ele se mudaria para fora do estado por causa do trabalho e que não poderíamos visitá-lo. Disseram que ainda se amavam muito e que seria apenas temporário, mas mesmo assim, não aceitamos muito bem. A suspeita cresceu, e papai perguntou para quem mamãe estava enviando mensagens de texto o tempo todo. Ela disse algo como: "Só amigos, papai." E quando ele perguntou se podia ver, ela ficou super defensiva e começou a falar sobre privacidade e limites, e todas essas outras coisas sobre as quais uma menina de 13 anos não deveria falar. O pai confiscou o telefone da filha, revisou as mensagens de texto e encontrou uma cadeia de mensagens extremamente inapropriadas com alguém que estava nos contatos sob o apelido de amigo. Preocupado com a segurança e o bem-estar da filha, o pai decidiu investigar mais a fundo. Com determinação, buscou uma conversa com a filha, tentando entender melhor a situação
e como ela chegou a esse ponto. A menina, inicialmente relutante, finalmente se abriu depois de perceber a sincera preocupação do pai. Esta é a coisa mais louca que já vi quando estava na escola. E agora que penso nisso, nunca vi nada tão louco desde então. Então suponho que isso encabeça a lista de toda a minha vida. Vivo e trabalho no Texas, mas cresci em Taiwan. E a piada é que sou menos educado que todos vocês e mais conhecido como todos vocês, o que é uma piada super engraçada em mandarim que só Galaxy entre seus ouvintes vai apreciar. Ou talvez eu seja simplesmente péssimo em contar piadas no meu segundo idioma. Cresci em Taiwan e, como o campus da minha escola secundária era bastante pequeno, alguns dos edifícios tinham 3 ou 4 andares para acomodar todos os alunos. Um dia, estávamos sentados na aula em total silêncio, ocupados com alguns cadernos de exercícios de física. Nosso professor estava sentado em sua mesa na frente da classe e, de repente, empurrou sua cadeira para trás de uma maneira que fez um barulho no chão e chamou a atenção de muitos de nós. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi que nosso professor começou a tirar os sapatos. De repente, tinha que haver uma explicação racional. Coceira no pé direito? Uma pedra no sapato? Há muitas razões pelas quais ele poderia estar tirando os sapatos de repente, mas logo depois de colocar os sapatos desamarrados em cima da mesa, ele também começou a tirar as meias. Meus colegas de classe e eu estávamos observando e nos olhando como se disséssemos: o que está acontecendo no mundo? Porque um professor se comportando assim não era algo que já tínhamos visto antes. O professor fez o mesmo com as meias que com os sapatos, colocando-as dentro dos sapatos em cima da mesa à sua frente. E então, enquanto todos olhavam, nosso professor se aproximou de uma das janelas, a abriu e depois se jogou para fora dela. Se você já ouviu falar do efeito espectador, este foi um exemplo clássico disso. Ninguém fez nada até que nosso professor caiu 3 andares. Foi como se estivéssemos congelados até ser tarde demais para fazer algo a respeito. Mas então, quando ele começou a cair, foi como se todos saíssemos de um estado de transe mágico. Houve gritos e todos corremos para as janelas para olhar. Eu lembro de vê-lo deitado ali, sem se mexer, e pensando: oh meu Deus, ele está morto. Alguns dos nossos colegas de classe correram para buscar ajuda, mas a maioria de nós ficou onde estávamos, olhando para o corpo aparentemente sem vida do nosso professor, em completo choque. Pouco depois, o pessoal da escola entrou em modo de crise total, chamando médicos e afastando as crianças da área onde nosso professor estava deitado. Foi e é uma memória muito traumática. Mas há um tipo de final feliz para tudo isso. Nosso professor sobreviveu à queda. Ele estava em condições muito ruins, mas sobreviveu. Aproximadamente uma semana depois, nos disseram que nosso professor estava doente e precisava de um tempo livre para se recuperar. Agora entendo que o que ele sofreu foi essencialmente um colapso nervoso completo. E embora nenhum de nós soubesse o que causou isso, além dos rumores de que sua esposa o havia deixado ou de que um de seus filhos tinha tirado a própria vida e ele se culpava por isso, nenhuma dessas coisas foi confirmada. Para mim, as razões não são realmente importantes. Ouvi dizer que ele continuou ensinando, mas não voltou para nossa escola. E embora aquele dia tenha nos aterrorizado a todos, estou muito feliz que ele sobreviveu e espero que ele finalmente tenha encontrado alguma paz. Meu nome é Steve e sou de Fort Wayne, Indiana, embora isso não tenha acontecido comigo nem com nenhum professor que eu tenha tido. Acho que é uma história incrível. Costumo pensar nela sempre que estou estressado ou sempre que um colega de trabalho brinca, ou às vezes não brinca, sobre estar à beira de enlouquecer, porque não importa o quão ruins as coisas fiquem para nós, sempre poderiam ser piores. Acho que a história que vem a seguir é o melhor exemplo possível disso. Então, lá em março de 1900, uma professora de 40 anos de Indianápolis, chamada Carrie Sage, sofreu um colapso mental total e foi internada no Union State Hospital.
Não foi dada uma razão específica para o porquê Carrie foi internada. Todos os seus registros dizem coisas como estresse ou melancolia. Admitiram-na e deram-lhe seu próprio quarto no primeiro andar do prédio, que aparentemente tinha uma vista bastante bonita. Então, uma manhã, não muito tempo depois de Carrie ter sido internada, uma das enfermeiras do hospital entrou em seu quarto e a encontrou parada junto à janela. Ela perguntou a Carrie se estava tudo bem, apenas para que Carrie pedisse um copo de leite. A enfermeira foi buscá-lo e se certificou de trancar a porta, mas quando voltou, Carrie tinha desaparecido. O caminho até as cozinhas levava menos de 5 minutos de ida e volta, e Carrie usava um vestido fino e pantufas naquele momento, então era lógico que não poderia ter ido muito longe. O pessoal do hospital então foi procurá-la, cobrindo todo o terreno do hospital no processo, mas não encontraram nenhum rastro dela em lugar nenhum. Isso provocou um grande pânico entre o pessoal na época, não só porque Carrie estava desaparecida, mas porque seu irmão deveria visitá-la naquele mesmo dia. Procuraram por toda parte novamente, mas não conseguiram encontrar Carrie, e quando seu irmão apareceu foram obrigados a lhe dizer a verdade. Nem preciso dizer que ele ficou furioso. A família de Carrie foi informada, e por sua vez, solicitou a ajuda das forças da lei e de dezenas de voluntários para ajudar a encontrá-la. Passaram dias procurando por ela, percorrendo os terrenos do hospital novamente e depois ampliaram sua busca para campos e florestas próximas. Caminharam pelos rios, arrastaram riachos e lagos na remota possibilidade de que ela tivesse caído e se afogado. Mas novamente não foi encontrado nenhum rastro dela. No final, os policiais foram basicamente obrigados a abandonar a busca e deixaram apenas um detetive no caso, o que significava que se os amigos e familiares de Carrie quisessem continuar procurando por ela, teriam que fazer isso por conta própria. Passaram-se anos, e mesmo com a oferta de uma recompensa considerável, ninguém apresentou nenhuma informação útil. Houve rumores de que a haviam visto embarcando em um trem para Ohio, o que eu não acredito, pois tenho quase certeza de que era seu estado natal. Mas nenhum desses rumores pôde ser corroborado. Então a busca continuou. 2 anos depois, em 1902, em alguma escola de medicina, um médico estava realizando uma dissecação de cadáver diante de um grupo de estudantes de medicina. O corpo humano então retirou o lençol, revelando o rosto do sujeito, quando um dos estudantes comentou que se parecia muito com uma pessoa desaparecida de Indiana. Um grupo de outros estudantes concordou que sim, parecia a professora desaparecida que sumiu do hospital estadual. A conferência foi interrompida, chamaram um dentista e, após revisar os dentes do cadáver, ficaram surpresos ao descobrir que aparentemente era a desaparecida Carrie Sage. Obviamente, os policiais estavam muito interessados em saber como a escola de medicina havia conseguido o cadáver de um paciente mental desaparecido, e quando perguntaram à escola, disseram que compraram o corpo de um sujeito chamado Rufus Cantrell. Esse tal Rufus foi preso e, uma vez sob custódia, confessou ser um dos ladrões de tumbas profissionais mais ativos na história dos Estados Unidos. Achei que provavelmente fosse em troca de imunidade, ou uma sentença menor, ou algo assim. Mas a história conta que Rufus contou tudo. Ele delatou as pessoas com quem trabalhava, entregou os cirurgiões que compravam os corpos e até disse à polícia exatamente como ganhava dinheiro vendendo corpos, seja inteiros ou em pedaços. Tenho certeza de que a polícia anotou tudo o que ele disse, mas quando chegou o momento, só lhes interessava uma coisa: como diabos ele conseguiu pôr as mãos no cadáver de Carrie Sage. Supostamente na mesma noite em que Carrie desapareceu, em 11 de março de 1900, Rufus e seus companheiros ladrões de tumbas estavam no cemitério perto do Union Hospital quando viram uma mulher vestida com uma camisola e pantufas. Tentaram se esconder, mas a mulher os viu. Naquele momento, temendo que ela fosse diretamente até a polícia, decidiram sequestrá-la e a levaram para o porão de uma fazenda próxima. Acho que pensaram que seria um processo bastante simples, convencê-la de que não tinha visto nada
e depois deixá-la ir, porque Rufus disse que não tentaram machucá-la nem matá-la, e até tentaram alimentá-la quando ela estava com fome. Mas, como você lembra, Carrie não era uma mulher saudável. Ela rejeitou todas as ofertas de comida e água, talvez pensando que estavam envenenadas ou algo assim. Depois de 2 ou 3 dias morrendo lentamente de fome, ela faleceu. E foi assim que Rufus e seus amigos acabaram com um cadáver fresco em suas mãos, para variar, em vez de um que já estivesse se decompondo. Rufus afirmou que era inocente e que seus amigos eram os culpados pelo acidente que levou à morte. Mas mesmo assim foi condenado a 10 anos de prisão por sua participação. E isso foi em uma época em que os meios de comunicação impressos também estavam crescendo. Então, poucos dias após o julgamento de Rufus, todo o meio-oeste estava revoltado, dizendo que ele não passou tempo suficiente na prisão e que deveria ser enforcado pelo que fez. Os funcionários responderam estabelecendo a Junta Anatômica Estadual, que implementou algumas das primeiras leis exigindo que as escolas de medicina obtivessem cadáveres legalmente, além de punições mais severas para ladrões de tumbas. Carrie finalmente foi enterrada em um cemitério escolhido por sua família, e o hospital de onde ela desapareceu foi fechado por um curto período. Ele se tornou uma pensão, mas logo fechou suas portas e o lugar permaneceu vazio por muitos anos. O fim, ou não o fim. Como aprendi enquanto investigava, o que acabei de contar era quase como a versão oficial que as autoridades estavam contentes em divulgar. Como se Carrie tivesse sido vítima de algum ladrão de tumbas malvado que foi preso tão corajosamente. Mas Rufus nunca afirmou que era completamente inocente. Basicamente, ele admitiu ter deixado uma mulher morrer de fome, mas afirmou repetidamente que não poderia tê-la levado porque ela não se parecia em nada com a mulher que ele viu viva naquela noite. Parece que o júri não acreditou nele, por isso o condenaram, e acho que o juiz também não acreditou. Mas sabe quem acreditou em Rufus Cantrell quando ele disse que sabia com certeza que a mulher não era Carrie? Seu irmão Joseph. Joseph era próximo de Carrie, se você se lembra. Ele era quem estava programado para visitá-la no mesmo dia em que ela desapareceu, e foi ele quem foi convocado para identificar seu corpo quando supostamente foi encontrado na escola de medicina. Há registros de que ele concordou que os dentes do cadáver tinham um trabalho dental semelhante ao de Carrie, mas também há registros de que ele disse que não estava totalmente seguro de que o corpo era realmente dela. Não sei como ele fez isso, mas aparentemente não deu mais importância a isso na época, porque o corpo que estava sendo dissecado não poderia estar tão decomposto. Talvez estivesse, e as autoridades simplesmente ignoraram. De qualquer forma, sei com certeza que ele nunca esteve 100% seguro de que era Carrie. Isso me leva ao próximo ponto. 20 anos após o fechamento do hospital estadual, uma grande empresa de engenharia decidiu converter o lugar em uma oficina de maquinaria. Uma equipe de construção apareceu e começou a remover seções internas do prédio, que incluíam uma seção desse grande e antigo sótão compartimentado. Segundo Lee, um trabalhador do ferro foi instruído a remover um pequeno cubículo sobre o sótão, algo que chamavam de cupa, que de fora de um prédio parecia ser apenas uma peça ornamental em forma de cúpula ou caixa. O espaço era pequeno demais para o trabalhador passar. Então, ele decidiu ampliar a entrada. Depois de fazê-lo, ele olhou para dentro e se encontrou cara a cara com um esqueleto humano vestido com uma camisola azul e pantufas. A polícia foi imediatamente informada da descoberta mórbida e, suponho, depois de somar 2 e 2, entraram em contato com a família de Carrie com uma notícia muito impactante. Quando removeram o esqueleto para exame, o legista disse que não pôde determinar a causa da morte, mas disse que era muito possível que pertencesse à desaparecida Carrie e que ela pudesse ter sido vítima de frio ou sede após se perder e ficar presa no sótão. Não acho que Joseph acreditou nisso completamente, pois não pareceu mudar de opinião sobre a possibilidade de sua irmã ter sido assassinada. Acho que ele estava completamente convencido de que alguém no hospital a matou e escondeu seu corpo no sótão. Disse que Carrie sofria de artrite na época em que desapareceu,
o que significa que não havia maneira de ela ter subido até o sótão sozinha. Não sei quão verdadeiro é isso sobre a artrite, mas sei que, assassinato ou não, a descoberta do corpo gerou um giro tremendamente assustador na história. O segundo corpo, que acredito ter sido realmente Carrie, foi colocado para descansar na tumba cavada para o primeiro. Depois retiraram o primeiro corpo encontrado e o entregaram como Jane Doe, como eram chamados. E todo o processo de troca do corpo também é horrível. Como imaginar nunca saber qual cadáver era sua irmã morta? O que estava na tumba que cavaram para ela, ou o que estava em algum quadro de refrigeração em algum lugar, sem nome nem identidade. Como se Carrie tivesse sido vítima de algum ladrão de tumbas malvado que foi preso tão corajosamente. Mas Rufus nunca afirmou que era completamente inocente. Basicamente, ele admitiu ter deixado uma mulher morrer de fome, mas afirmou repetidamente que não poderia tê-la levado porque ela não se parecia em nada com a mulher que ele viu viva naquela noite. Parece que o júri não acreditou nele, por isso o condenaram, e acho que o juiz também não acreditou. Mas sabe quem acreditou em Rufus Cantrell quando ele disse que sabia com certeza que a mulher não era Carrie? Seu irmão Joseph. Joseph era próximo de Carrie, se você se lembra. Ele era quem estava programado para visitá-la no mesmo dia em que ela desapareceu, e foi ele quem foi convocado para identificar seu corpo quando supostamente foi encontrado na escola de medicina. Há registros de que ele concordou que os dentes do cadáver tinham um trabalho dental semelhante ao de Carrie, mas também há registros de que ele disse que não estava totalmente seguro de que o corpo era realmente dela. Não sei como ele fez isso, mas aparentemente não deu mais importância a isso na época, porque o corpo que estava sendo dissecado não poderia estar tão decomposto. Talvez estivesse, e as autoridades simplesmente ignoraram. De qualquer forma, sei com certeza que ele nunca esteve 100% seguro de que era Carrie. Isso me leva ao próximo ponto. 20 anos após o fechamento do hospital estadual, uma grande empresa de engenharia decidiu converter o lugar em uma oficina de maquinaria. Uma equipe de construção apareceu e começou a remover seções internas do prédio, que incluíam uma seção desse grande e antigo sótão compartimentado. Segundo Lee, um trabalhador do ferro foi instruído a remover um pequeno cubículo sobre o sótão, algo que chamavam de cupa, que de fora de um prédio parecia ser apenas uma peça ornamental em forma de cúpula ou caixa. O espaço era pequeno demais para o trabalhador passar. Então, ele decidiu ampliar a entrada. Depois de fazê-lo, ele olhou para dentro e se encontrou cara a cara com um esqueleto humano vestido com uma camisola azul e pantufas. A polícia foi imediatamente informada da descoberta mórbida e, suponho, depois de somar 2 e 2, entraram em contato com a família de Carrie com uma notícia muito impactante. Quando removeram o esqueleto para exame, o legista disse que não pôde determinar a causa da morte, mas disse que era muito possível que pertencesse à desaparecida Carrie e que ela pudesse ter sido vítima de frio ou sede após se perder e ficar presa no sótão. Não acho que Joseph acreditou nisso completamente, pois não pareceu mudar de opinião sobre a possibilidade de sua irmã ter sido assassinada. Acho que ele estava completamente convencido de que alguém no hospital a matou e escondeu seu corpo no sótão. Disse que Carrie sofria de artrite na época em que desapareceu, o que significa que não havia maneira de ela ter subido até o sótão sozinha. Não sei quão verdadeiro é isso sobre a artrite, mas sei que, assassinato ou não, a descoberta do corpo gerou um giro tremendamente assustador na história. O segundo corpo, que acredito ter sido realmente Carrie, foi colocado para descansar na tumba cavada para o primeiro. Depois retiraram o primeiro corpo encontrado e o entregaram como Jane Doe, como eram chamados. E todo o processo de troca do corpo também é horrível. Como imaginar nunca saber qual cadáver era sua irmã morta? O que estava na tumba que cavaram para ela, ou o que estava em algum quadro de refrigeração em algum lugar, sem nome nem identidade?